Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente do que elas são usadas no meio científico. Na linguagem correta, corrente, o calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Pois bem, pessoal, a ideia de temperatura é basicamente uma energia cinética de oscilação das moléculas, ou basicamente a energia de agitação das mesmas. E enquanto calor é um termo utilizado para transferência de energia térmica, de energia térmica devido à diferença de temperaturas entre corpos. Então, sempre que falar em temperatura, temos agitação de moléculas, e calor, transferência de energia térmica. E esse calor pode ser transferido de duas formas, né? Uma em variação de temperatura, fazer o corpo ou aquecer, que está recebendo calor, ou esfriar, que está cedendo calor, ou mudança de fase, né? De líquido para gasoso, sólido para líquido, se estiver recebendo calor, ou se estiver cedendo, gasoso para líquido ou líquido para sólido, que é duas formas de que ocorre quando há transferência de calor. Pode haver ou a mudança de temperatura ou mudança de fase, né? E uma coisa que corriqueiramente se pensa que calor, passar calor para algum corpo é mudar a sua temperatura, unicamente isso, né? Então, vamos ver as alternativas ali. Letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Bem, pelo senso comum, pessoal, a temperatura da água, ela, enquanto estiver fervendo, ou seja, enquanto estiver cedendo calor para essa água, pelo senso comum, a temperatura deveria aumentar, o que não acontece, pois quando se chega ao ponto, a temperatura de ebulição, por exemplo, da água, que é de 100 graus Celsius, é quando ocorre a troca de fase para o estado gasoso. E a partir daí, a água não aumenta mais a temperatura. Não, ela apenas troca para o estado gasoso, ou seja, se mantendo aos 100 graus Celsius, se mantendo constante. Então, a letra A é uma situação em que mostra a limitação do conceito de calor, né? Onde a gente pensa que calor é apenas esquentar, aquecer alguma coisa. Mas não, pode se manter constante quando estiver na troca de fase. Letra B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Bem, isso aqui não ocorre limitação, pois como a temperatura superfície da pele humana ser menor do que a água que foi devidamente aquecida para o bebê, ou resfriada também, vai haver essa troca de calor entre os corpos. E se a pessoa ter a sensação de quente, significa realmente que a diferença de temperatura entre a mão da mãe e a água da banheira realmente é bastante grande, ou seja, temperatura bem alta. Então, não cria uma limitação. C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Bem, também não foge da limitação dos conceitos corriqueiros, pois realmente a chama de um fogão vai transferir calor para a água da panela, o que vai fazer com que a temperatura aumente, né? Então é possível, a menos que esteja já no ponto de ebulição, como na letra A. Bem,
D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Pois bem, sempre que tivermos dois corpos, onde essa caneca onde eu não coloquei água está uma temperatura ambiente e a água que eu vou colocar ali está uma temperatura maior, vai haver transferência de calor da água para este copo, até o copo ser aquecido. Quando se tira a água daqui e coloca em outro, já em temperatura ambiente, também vai se retirando calor, que é uma prática que era muito comum antigamente para esfriar, principalmente leite, ficar trocando de caneca de uma para outra enquanto ia molhando a caneca vazia. Para quê? Para ir retirando calor do sistema e resfriando, Então também não é uma limitação, pois colocando algo quente em um recipiente frio, a tendência é esfriar. Isso também vai de senso comum. E um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Bem, fornecer calor é o mesmo que aumentar a temperatura. E se a temperatura da água está menor do que a interna do forno, então, consequentemente, essa água vai receber o calor e o forno então vai fornecer esse calor. Então também não foge do senso comum. O único que foge, no caso, é a letra A, que é a ideia de que a água pode estar a uma temperatura constante mesmo enquanto está recebendo o calor do forno. Não é uma coisa que... não é uma ideia que as pessoas compreendem muito, mas pode, quando está constante, enquanto a água estiver fervendo, a temperatura não muda, se mantém aos 100 graus Celsius. Então ficamos ali mesmo com a letra A. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!